bom dia, obrigada a todos que estão assistindo, obrigada pela banca. Sou a Maria Eduarda e fui orientada pela professora Cláudia, fui orientada pela professora Lívia e convidei para a criação o professor Reinaldo também, o professor Lívia. Na TCC se chama Alquimia das Palavras, a expressão criativa de vivências na escrita feminina. Eu abro essa apresentação com uma frase minha, ser poeta afogar-se diariamente, não com o rosto da morte, mas com o rosto do encontro. E é justamente esse encontro com as palavras, esse encontro com a escrita que me traz aqui hoje. Parte de uma motivação pessoal também minha, por esse gosto de escrever e também por esse poder terapêutico que foi exercido em mim também, através das palavras. Primeiramente, gostaria de falar sobre o título, eu coloquei esse título de Alquimia das Palavras justamente fazendo uma ligação com um conceito, uma metáfora da filosofia e da psicologia junguiana, dessa questão da transmutação de chumbo em ouro, que vem da alquimia, mas que para a filosofia e para a psicologia junguiana seria essa questão de passar de uma mentalidade pesada como chumbo para uma mentalidade mais elevada, ou, no caso das vivências, essa transmutação de vivências muitas vezes negativas em questões positivas, em criações, em outras questões. A pergunta norteadora do TCC é como a expressão criativa das vivências se dá na escrita feminina e quais os efeitos dessa escrita. Trago um pouco também da psicologia existencial e do conceito da criatividade, da importância da criatividade na psicologia existencial e humanista. Eu trago aqui essa citação de Roger, de Tornar as Pessoas, e traz um pouquinho da tendência atorizante, que é um conceito muito importante na psicologia humanista, e que mostra que essa criatividade ela tem um poder terapêutico, tanto na parte clínica, quanto também ligado à criatividade. É importante também a gente lembrar que o ser humano, na concepção existencial, é muito ligado com essa questão dos movimentos na vida, com as questões de transformações, o poder de transformar suas vivências, transformar a sua própria existência. Então, nós temos o conceito de responsabilidade, de sua própria responsabilidade na sua vida, a questão de conseguir modificar as questões mesmo e gerar uma transformação a partir disso. Então, o próprio conceito de ser humano existencial é muito ligado à criatividade. A justificativa do trabalho é basicamente a significativa ausência de publicações da psicologia relacionadas com a literatura. Nós temos publicações, claramente, temos muitas publicações, mas muitas vezes são voltadas para a psicanálise e para a psicologia analítica. Então, nós temos um pouquinho de ausência de outras abordagens nessa publicação de psicologia relacionada com a literatura, e mesmo assim, os artigos que têm publicado sobre psicologia e literatura são muito poucos em comparação com outros temas. Então, é interessante a gente escrever mais sobre o tema da psicologia e da literatura, porque também é uma forma de captar coisas muito importantes de expressão do ser humano, E nós vemos que muitas vezes, como a psicologia era a palavra falada, a gente se esquece das outras formas de expressão, da arte, da escrita. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica narrativa, que permite uma escolha mais livre dos artigos, dos textos trabalhados, podendo ter um viés nos materiais escolhidos e não sendo tão sistematizado como outras formas de revisão bibliográfica. Bom, agora eu vou começar a falar sobre o porquê do tema, as raízes históricas também da escrita e das mulheres. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a importância da escrita. Muitas vezes nós não paramos para pensar o quanto que a escrita é importante
à escrita. Então, graças à escrita, nós temos conhecimentos filosóficos, conhecimentos científicos, nós temos que foram propagados ao longo do tempo. Caso não fosse assim, a gente teria uma propagação apenas oral, então muitos perderiam ao longo do tempo. Então, tem uma importância muito grande. E por que a escrita feminina? Né? A escrita feminina é definida como a escrita de mulheres que falam sobre mulheres, ou seja, uma voz narrativa feminina. Porque tem textos escritos por mulheres que têm uma voz narrativa masculina, então não se encaixaria nessa literatura feminina. A literatura feminina seria justamente mulheres falando sobre mulheres, mulheres com voz narrativa feminina, e que trazem um pouco dessas vivências, um pouco dos sentimentos das mulheres mesmo nos seus textos. Mas por que falar sobre literatura feminina? Eu trago aqui uma frase de um intelectual Virginia Woolf, que na verdade ela quis me dizer que a Anônima escreveu todos os poemas sem cantá-los, com frequência era uma mulher. Na história da literatura, nós temos muitas questões relacionadas com a dificuldade da mulher de acessar mesmo a educação, né, que primeiramente era negada à mulher, e também nessa escrita. Houveram muitas questões, muitos problemas relacionados com a publicação de livros por mulheres. Tanto que os pseudônimos eram uma forma de resguardar a vida pessoal das mulheres, como eu trago aqui nesse trecho. Então, ela protegia, esses pseudônimos protegiam a vida íntima dessas mulheres para que elas não fossem atacadas, né, pela publicação. Porque, muitas vezes, o ideal feminino da época era totalmente divergente com o ideal de um escritor, né? Então, assim, com o que se esperava de escritores, que normalmente eram homens. Então, nós temos o caso, por exemplo, das irmãs Brontë, né, que escreveram grandes livros da literatura clássica e que seus livros foram publicados com pseudônimos masculinos, justamente para resguardar essa vida pessoal delas. E mesmo assim, sendo escrito por homens, os seus livros tiveram muitos comentários negativos pelo teor da sua obra, né? Citando, por exemplo, a Clima de Luiz de Paulo, que trazia ali para 1800 e alguma coisa, que eu esqueci o ano certo, que trazia que uma mulher que foge ali de um relacionamento abusivo, foge de uma violência doméstica para morar sozinha com o filho. Então, assim, era uma questão muito à frente do seu tempo, né? Que foi muito criticada também. Pode falar. Bom, quanto à expressão criativa, nós temos que a criatividade ela é fundamental numa quinta especial, como que eu citei na introdução. Então, nós temos, na própria concepção do ser humano especial, essa consideração pela transformação constante, pela possibilidade de se reinventar também. Pode passar. Além disso, é importante citar também que o processo criativo ele é terapêutico em si. Então, nós temos alguns livros, tem o livro da Gestalt Terapia, por exemplo, que eu tirei nessa citação aqui, que traz que o processo terapêutico o processo criativo é terapêutico em si. Porque ao criar na arte, o indivíduo se dá conta que ele também pode criar na própria vida, ele também tem essa possibilidade de criação na sua existência, né, em outros contextos também, que não sejam apenas na criatividade, na arte. Além disso, a fonte da criatividade é a própria vivência, o nostólogo. Ou seja, as formas expressas na arte, consequentemente, trazem também um pouco das próprias vivências dos artistas, mesmo que essa não seja uma intenção inicial. Então, querendo ou não, as coisas que vivemos também são esse fundo, né, para a criação da arte. Agora eu vou falar um pouquinho sobre escritoras que trazem um pouco das suas vivências na escrita, começando pela Annie Ernaux, que é uma escritora francesa, ganhadora do Nobel de Literatura, e que ela traz na sua escrita uma escrita sociológica, que é uma escrita que traz reflexos do que a família dela viveu ao longo do tempo, traz um pouco sobre a história dos pais dela, como que era essa questão, e traz muito nos textos, né, a questão de classe mesmo, e como que a classe dos pais dela, a classe dela, né, era inferiorizada constantemente em questões culturais mesmo. Nós podemos, embora seja um contexto francês, a gente pode trazer para o contexto brasileiro, para vários contextos, porque a forma como que ela traz ali da inferiorização das pessoas pobres,
a palavra assim, mas sempre tentando colocar como uma cultura elitizada como uma cultura que é melhor. Então isso coloca as pessoas numa situação de não sentir que suas culturas são valorizadas. Nós temos isso no contexto brasileiro também, que a cultura das pessoas mais pobres normalmente é citada de uma forma muitas vezes estereotipada, né? Muitas vezes não é valorizada essa cultura popular, que deveria ser mais valorizada. E isso é mostrado um pouquinho na escrita da Ernaux no contexto francês. Eu trago também a escrita da Conceição Evaristo, que é uma escritora e linguista brasileira, né? Mineira. E a Conceição Evaristo, ela traz muito nos textos dela esse conceito de escrevidência. Ela punha esse conceito de escrevidência para falar da escrita de mulheres negras. Então, ela traz um pouco da importância de escrever sobre as vivências das mulheres negras e de se colocar na escrita. Nessa citação, ela traz um pouco de como que é essa questão de não se distanciar de um povo existente, né, de um povo de mulher negra em vivência. Da mesma forma, quando a gente escreve, a gente não se desvincula do seu próprio povo, das suas próprias vivências. Então, a escrita de uma mulher não é da mesma forma da escrita de um homem, da mesma forma a escrita de uma mulher negra não é a mesma de uma mulher branca. Então, as vivências, as questões que perpassam sua existência, naturalmente acabam permeando a escrita também. Bom, eu concluo com uma frase minha, comparada no final do meu texto, que é que todo escritor transforma um pouco da própria vida do que escreve. Escrever realmente não alagar tudo, meio de se eternizar o que se vive, o que muitas vezes não é visto e muitas vezes é ignorado. Então, trago como uma própria experiência assim, minha mesmo, de que a escrita sempre foi uma coisa muito importante para mim. Então, sempre me trouxe também esse poder terapêutico que foi me sentir para estar escrevendo esse TCC, né, que é muito ligado com as minhas próprias vivências. E é isso, basicamente. Quando as palavras não encontram seu rumo na voz, a expressão artística libera as notícias, acalentando o coração e a mente, deixando por fim a novela no mundo. E essas são as